que veio assistir o episódio jamais iria imaginar, que não conhece, que xixi pode ser um aviso de enxaqueca chegando. Exatamente. Náusea, diarreia, bocejos. Então, craving por food, vontade de comer. e aí tem um ponto que é muito bom, porque na Caramba, década de cara. 50, quando a gente começou a entender melhor como essa doença funcionava, a gente também começou a estudar, 50, 60, né? A gente começou a estudar uma coisinha chamada gatilho. E aí tudo era gatilho. E então você tinha alguma coisa que você fazia uma exposição e um tempo depois aquela pessoa tinha uma crise de dor. Beleza, parece bem simples, parece bem lógico. Só que quando você para pensar em que poderia ser um gatilho, estresse pode ser um gatilho? Pode. Ansiedade pode ser um gatilho? Pode. Sono pode ser um gatilho? Pode. Agora, qual que é mais objetivo? Qual que é mais localizado, que é fácil de você medir? A alimentação. Você consegue medir, você mede a quantidade, você mede o que a pessoa comeu, a hora que a pessoa comeu, é bem mais objetivo. E aí, naquela época, a gente começou a achar que todas as crises pareciam que tinham algum gatilho alimentar. E até hoje tem gente vendendo essa ideia, que é a dieta da enxaqueca. Só que olha que doido, muita gente fala o seguinte, eu como chocolate e tenho crise. Mas você gosta de chocolate? Não. Então por que você comeu chocolate? Não sei, me deu uma vontade louca de comer chocolate. Ou seja, talvez ela já estivesse em pródromo. Então, Entendi. na verdade, o chocolate ali foi só quase que um marcador daquilo. Ah, entendi. Mas tem gente que venderia a ideia de que evitar chocolate evita enxaqueca. Exato. E vende a ideia. Claro. E vende. Claro, porque veio antes, né? Isso. Ó, você teve enxaqueca porque você comeu chocolate. Exato. E a pessoa acaba, Mas na verdade ela já estava entrando na crise, quadro de enxaqueca. talvez 1, 2 dias antes isso já tenha começado. A dúvida que a gente tem hoje, e essa é uma dúvida relevante, é: tá bom, se eu evitar o chocolate especificamente nesse período, a chance de eu desenvolver uma crise é maior ou menor? Entendi. A gente ainda não tem essa resposta. Alguns estudos mostraram que eu tenho alterações da insulina antes da fase de dor. Então, talvez exista uma via meio que de comunicação ali. Então, talvez o momento onde você tenha mais craving, mais vontade, mais fissura por comer alguma coisa mais calórica e tal, seja exatamente o pior momento para você comer. A gente tem certeza disso? Não. Mas é uma medida comportamental que a gente acaba indicando para alguns pacientes que notam muito essa relação. E assim, o chocolate ele é um exemplo ou é comum? É comum. Talvez seja o grande exemplo. Porque qual que é um momento... A gente está falando de uma doença que é basicamente 2/3 feminina, né? Então, 2/3 mulheres, 1/3 homem. E qual é um dos mecanismos mais comuns para o desencadeamento de crise de enxaqueca na mulher? Menstruação. Olha só. E aí o que acontece na TPM? Claro. Craving por comida, alterações de humor. Tem mulheres que hoje têm diagnóstico de transtorno disfórico pré-menstrual e que, na verdade, não tem transtorno disfórico pré-menstrual, elas têm enxaqueca menstrual. Caramba, cara. Ou seja... Até porque tem retenção, tem um monte de coisa, Isso. mudança de humor, é muito parecido, né? É quase igual.